dia, semana de revisão. Então vamos fazer um bate-bola rapidinho aí sobre sujeito, predicado e seus modificadores. São assuntos que já vimos na apostila e hoje vamos só revisá-los aí e fazer alguns exercícios para fixar a matéria. Então vamos começar relembrando do sujeito e do predicado, que são os termos essenciais da oração. O sujeito é o ser sobre o qual se declara alguma coisa e o predicado é o que se declara a respeito do sujeito. Então fica muito fácil separá-los aí em uma oração. Como vimos também, tanto o sujeito quanto o predicado vão se subdividir em tipos. Os tipos de sujeito vão se dividir em sujeito determinado, sujeitos determinados, são aqueles que a gente pode determinar. É o caso do sujeito simples, do sujeito composto e do sujeito desinencial, que também pode se chamar oculto ou elíptico, não é isso? Então, começando pelo sujeito simples, é aquele que só tem o núcleo, é aquela palavrinha principal, não pode ser retirada, né? Então, temos assim, os problemas da criança começaram no ano anterior. Então, temos como sujeito aí os problemas da criança e o núcleo é problemas, né? E dessa forma o verbo concorda com esse núcleo. Então, no caso aí o núcleo está no plural, o verbo também fica no plural, tá? O sujeito composto é quando nós temos dois ou mais núcleos, né, gente? E aí podemos ver nesse exemplo, a criança e a mãe não sabiam onde ir. Então, nós temos aí como núcleo desse sujeito as crianças, ou melhor, é criança e mãe, formado aí pelo sujeito inteiro, que no caso é a criança e a mãe, que são os elementos de quem eu estou falando, né? Mas o núcleo principal aí são dois, criança e mãe. Dessa forma o verbo também concorda com esses dois núcleos indo para o plural, tá? E o sujeito desinencial, que é aquele sujeito oculto ou elíptico, é o sujeito que não aparece na oração, ele não vem expresso na oração, mas pode identificá-lo pela desinência do verbo. Então, quando eu falo passeamos no parque, né, nos referimos a nós passeamos no parque, e é possível identificar esse sujeito através da desinência mos, que está aí, ó, destacado no verbo. Beleza? O sujeito ele pode também ser indeterminado, né? Um único exclusivo sujeito é aquele indeterminado quando não se quer ou não se pode identificá-lo. Tem uma estrutura específica, ou o verbo vai estar na terceira pessoa do singular acompanhado da partícula ser, né? Sendo aí um índice de indeterminação do sujeito, ou o verbo vai estar na terceira pessoa do plural e a gente não vai conseguir nem pelo contexto identificar quem praticou a ação. Então, no caso do verbo, na terceira pessoa do singular, acompanhado da partícula ser, nós temos vive-se bem aqui, ou o verbo na terceira pessoa do plural, estão tocando a campainha, e aí em nenhum dos dois casos a gente consegue identificar o sujeito, daí temos o sujeito indeterminado, beleza? Então, como sujeito, nós temos sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, elíptico ou desinencial, e o sujeito indeterminado, beleza? Temos ainda a oração sem sujeito, que é o caso do predicado ser a oração ser toda um predicado, né? Porque não existe sujeito nesse tipo de oração. É quando nós temos um verbo impessoal, né? Ou seja, a ação ela não pode ser atribuída a um ser, ok, gente? Então vamos lá, é o caso do verbo haver, com o sentido de existir. Havia dois gatos parados na esquina. É o caso dos verbos que indicam fenômeno da natureza. Amanhã provavelmente choverá ou venta muito lá fora, né? No caso, é o verbo ser e o verbo estar também indicando o clima. Vamos também ter aí o sujeito inexistente ou a oração sem sujeito. Era inverno ou aqui dentro está um gelo. E ainda é o caso dos verbos fazer e haver, indicando o tempo passado. Então, faz dias que não assisto a televisão ou estou esperando por uma resposta há horas. Então, fiquem ligadinhos aí no caso das orações sem sujeito, que são casos específicos. Ou seja, relembrando, é quando a gente tiver um verbo impessoal. Ok, gente? Bem, vamos agora
para a posição do sujeito. Isso é muito importante. Tem muito aluno que não consegue identificar ou separar o sujeito do predicado, porque temos aí uma ordem inversa ou indireta. Então, o sujeito ele pode ficar tanto na ordem direta, que é quando ele vai estar antes do verbo, né, na frente do predicado. Então, temos como exemplo, o vento soprava pela floresta. Então, eu estou falando sobre o vento que soprava. Ele está aí iniciando a oração. Nesse caso, nós temos a ordem direta. Mas ele também pode vir depois do verbo. E aí nós vamos ter a ordem indireta. Soprava o vento pela floresta. Ele vai vir depois do verbo. Então, fiquem ligadinhos aí nessa questão também, porque pode confundir, ok? E no caso do predicado? O predicado, como vimos, é o que falamos sobre o sujeito. Ele vai sempre possuir o verbo, né? Então, na oração, o que não é sujeito é predicado. Então, olha aqui. O rapaz apaixonado enviou 100 rosas à namorada. Então, o elemento de quem se fala é o rapaz apaixonado, logo nós temos o sujeito e tudo que sobra, né? Ou seja, o que não se fala, o que não é sujeito, melhor dizendo, é o predicado. Então, é o que falamos aí sobre o sujeito, né? Enviamos 100 rosas à namorada, é o predicado da oração. Houve fraude eleitoral no Paraná. Então, aqui nós só temos predicado. Lembra que eu falei que tem oração sem sujeito? Então, é o caso aqui, ó, verbo haver, com o sentido de existir. Então, a oração inteirinha aí vai ser considerada o nosso predicado. Ok, gente? Então, aí, temos aqui, ó, os tipos de predicado. Temos o predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal. É assim que eles se dividem. Então, vamos relembrá-los aí, ó. O predicado é a declaração que faz sobre o sujeito, já vimos isso. Ele vai estar centrado no verbo, então o verbo vai estruturar o predicado. Esse verbo ele pode ser significativo, então vai indicar a ação praticada. Nesse caso, vamos ter um predicado verbal. O verbo ele pode ser um verbo de ligação, ou seja, ligando somente o sujeito à sua característica, que a gente chama de predicativo, lembram? E aí, nesse caso, vamos ter um predicado nominal e ele ainda pode ser significativo, mas estar acompanhado de um predicativo. E nesse caso, nós teremos um predicado verbo nominal. Então, temos aí a estrutura geral dos tipos de predicado. O predicado ser verbal precisa de um verbo significativo. O predicado ser nominal precisa de um verbo de ligação. E para o predicado ser verbo nominal, ele precisa ter um verbo significativo e um predicativo, que pode ser do sujeito ou do objeto. Beleza, gente? Vamos para os modificadores. Lembram? Os modificadores são os termos acessórios da oração. Então, como vimos aí, os termos essenciais é o sujeito e o predicado. E os termos acessórios são aqueles termos que podem modificar esses elementos de alguma forma. No caso, temos como termos acessórios o aposto, o vocativo, o adjunto adverbial e o adjunto adnominal. Então, aposto são os termos que colocamos numa oração para se referir a elementos anteriores, acrescentando uma informação, né? O vocativo é aquele elemento que utilizamos como um chamado, lembram, gente? O adjunto adverbial são termos que vêm junto de um verbo para acrescentar uma circunstância, que pode ser de tempo, de modo, de afirmação, enfim. Porém, o adjunto adverbial, além de modificar o verbo, ele também modifica o adjetivo ou outro advérbio. E os adjuntos adnominais são aquelas classes que vêm junto de um nome, no caso substantivo, para acrescentar alguma informação, ou para determiná-lo, ou para indeterminá-lo, que é o caso do artigo, para indicar quantidade, que é o caso do numeral, enfim. Então, basicamente, temos aí elementos modificadores, de uma forma bem resumida, só para vocês relembrarem, beleza? Temos aí todos esses assuntos lá no meu canal do YouTube, com a aula na íntegra para quem não assistiu. Então, quem não assistiu, dá um pulinho lá no canal e vê a aula falando de uma forma mais completa sobre todos esses elementos, beleza? Vamos às atividades.
Então, vou colocar para vocês aí um exercício de revisão. Vocês vão colocar as questões no caderno, vão responder e logo, logo a gente se vê aí na nossa aula online para tirarmos algumas dúvidas. Se ainda tivermos dúvidas antes disso, é só mandar mensagem lá no particular. Beleza, gente? Beijo, vamos às atividades!